Na reunião passada, nós estudamos um pouco sobre a soberania na criação, na queda e na salvação dos homens, bem resumido, mostrando que Deus é soberano sobre isso tudo. E até evidenciando que tudo que nós temos estudado sobre as doutrinas tem como base a soberania divina. Não há como se trabalhar as doutrinas sem pensar num Deus soberano que rege isso tudo. E para iniciarmos essa noite, vamos abrir em Salmos 46. Todos acharam? Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 8 diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Eu queria iniciar com esse texto que o salmista consegue dizer claramente algo sobre a soberania de Deus. Primeiro ele disse que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós estudando, entendendo um pouco sobre a soberania de Deus, para não ficar algo muito distante e a gente olhar a Deus como um Deus distante, devemos olhar a soberania de Deus e tudo que nós temos estudado de uma ótica também pessoal. Porque assim como ele é o Deus soberano que rege todas as nações, ele é o Deus soberano que rege a nossa vida. E fala aqui que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. E sempre o salmista fala: o Senhor dos exércitos está conosco. Então esse Deus soberano está conosco. Então, para meditarmos e continuarmos nos aprofundando na doutrina da soberania divina, devemos ter uma ótica de um Deus também pessoal. Ele não somente é soberano sobre toda a terra, mas ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Isso traz Deus mais perto, mais próximo de nós e tira essa venda dos nossos olhos e a perspectiva de que esse Deus tão grande pode ser um Deus tão distante. De fato, ele é um Deus que está assentado no trono. Só que o mesmo Deus que está assentado no trono, ele convida cada ser humano para estar debaixo dessas asas. Então ele é o Deus que rege todas as nações, só que ele é um Deus que rege as nossas vidas também. E o salmista declara e deixa bem claro: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Então essa é a posição de todo homem, de aquietar e saber que Deus é soberano sobre toda a terra e que Deus será e sempre foi exaltado sobre toda a terra. E para iniciarmos a nossa reunião hoje, também o salmista declara e faz um convite: vinde contemplai as obras do Senhor. Já falamos sobre
que Deus é soberano, já vimos um pouco da característica, da natureza do Deus soberano. Vimos Ele se movendo na criação, depois na queda, depois na salvação. E vimos que nada foge do controle de Deus. E agora vamos ver um pouco das obras e dos feitos desse Deus soberano. E do que Ele fez na história, desde o início, e o que Ele fará no futuro. De certo, Deus habita na eternidade. Só que para nós, Ele destinou para a humanidade um futuro. E aí vamos ver as obras do Senhor que Ele tem para o passado, para o presente e para o futuro. Muita gente fica de acordo que Deus sabe de antemão o que acontecerá no futuro. Isso, a maior parte das pessoas sabem que Deus sabe o nosso futuro. Assim sendo, se Deus sabe o que sucederá, isso também pode significar que no passado Ele decidiu tudo o que deveria acontecer. Então, se Ele sabe do nosso futuro, se Ele sabe do futuro de toda a humanidade, de tudo que Ele criou, isso de certo é porque Ele, algum dia, se podemos falar, algum dia, porque para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, como Ele habita na eternidade, aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece com a humanidade, os feitos do Senhor sobre toda a terra, sobre todos os homens, é porque Deus uma vez determinou que isso aconteceria. Essa presciência, junto com a soberania, opera a vontade de Deus no passado, no presente e no futuro, já que Deus habita na eternidade. Então, a presciência de Deus, Ele sabe de tudo. Junto com a soberania de que Ele pode fazer tudo, o que Ele quer, tudo o que lhe apraz, Ele opera a vontade dEle no passado, no presente e no futuro, sobre os homens, sobre todos os feitos que Ele faz na terra. O salmista chama, olha, vinde, vamos contemplar o que o Senhor tem feito na terra. Vamos contemplar o que o Senhor tem feito de eternidade a eternidade. E Ele tem feito coisas grandes e terríveis e maravilhosas desde a criação. A criação já foi algo tão maravilhoso e incrível. E desde então, desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, os feitos do Senhor são claros sobre a terra, sobre todos os homens, sobre tudo que Ele criou. Em Atos 15, 18, diz que Deus já conhecia o que ia acontecer desde antes de que o mundo começasse. Atos 15, 18 diz assim: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então todas as obras do Senhor são conhecidas por Ele desde o princípio do mundo. Nada foge do controle de Deus. E Ele faz esses feitos e cria e opera a vontade dEle. O Deus soberano rege todos os acontecimentos em todas as eras, até a consumação dos séculos e de eternidade a eternidade. Esse Deus soberano, o nosso Deus, o Deus bíblico, Ele opera e rege todos os acontecimentos. Tudo que acontece, que você vê com os seres humanos, e nos céus, na terra, em todo o ambiente, são acontecimentos que Deus já pré-determinou. E isso é fascinante, porque como nada foge do controle e Deus já tem isso pré-determinado, não é uma novidade para Deus. Talvez algum feito ou alguma coisa que já aconteceu conosco foi novidade para nós, mas isso nunca será e nunca foi novidade para Deus. Porque de fato até a nossa eleição foi antes da fundação do mundo. Então, nada é novidade para Deus. Se tiver uma manchete nos céus e um jornal nos céus, não é novidade para Deus. Isso.
já tá tudo, já tá tudo certinho. Ele já sabe até como, se tiver algum erro, já sabe até como consertar esse erro. Foi isso que ele fez com o ser humano totalmente depravado. Ele proveu para nós o Cristo que nos justifica. Tem um antivírus também. Vemos Deus cumprindo o seu plano e propósito em toda a história desde o início, fazendo tudo para si e para a sua glória. E vale lembrar e vale reforçar que tudo que Deus faz, que Ele é, na verdade, tudo que Deus faz demonstra e manifesta tudo que Ele é. E tudo que Ele faz é para si e para a sua própria glória. Obrigado, mãe. Tudo que Ele faz e tudo que Ele já fez e tudo que Deus fará não é para a glória dos homens, mas é para sua própria glória, para si, porque nós já vemos nas Escrituras falando, por ele, para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando criou o mundo, e especialmente quando criou o homem, tinha a intenção de manifestar a sua própria glória. Tanto que a criação dos homens, e Deus fala que os homens são para louvor da sua glória. Não obstante, Deus sabia perfeitamente que antes de criar o homem, ele cairia. Porque Deus, na sua soberania e na sua presciência, ele já determinou assim. Portanto, antes que o mundo fosse feito, Deus decidiu salvar a muitas pessoas por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele proveu, porque, como já lemos em Apocalipse, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus tem o controle do mundo e de tudo que nele há, desde a criação, e sempre terá o controle. Deus é soberano sobre tudo que ocorreu, ocorre e ocorrerá na história, de modo que nada foge do seu controle. Ele nunca é pego de surpresa por nenhuma atitude humana ou algo que aconteça no mundo. Então, isso tem a questão da soberania, mas isso funciona também para a salvação do homem. A salvação do homem. O homem já está, o elemento do calvinismo, está salvo. Ou já sabe que o caminho dele é esse. Deus, na sua presciência e na sua soberania. Já deixa, e ele tem todo o poder para destinar os homens para a salvação ou para a perdição. Sim, foi ele que nos escolheu, ele que nos predestinou para sermos filhos conforme a imagem de Cristo, antes da fundação do mundo. Então seria injusto da parte de Deus não ter isso no controle dele, na verdade. Deixar com que o homem escolhesse se ele fosse salvo ou não. Aí talvez estaria apresentando um Deus que é um humano que vende Cristo a preço de banana, não é verdade? Sim, não teria, seria em vão, o sangue de Cristo seria em vão. Porque, de fato, Deus tem o controle sobre a salvação dos homens. Jonas 2,9 diz que a salvação vem do Senhor. Sim. O caso que você está querendo compreender é se o sangue de Jesus é por toda a humanidade ou só pelos eleitos. Acho que alonga para isso, a gente vai entrar na questão do calvinismo, da eleição. Isso. Eu sou eleito. Certo? Ou estou dando isso. Então você é um eleito. Eu tive uma conversa com o pastor Michael sobre John Wesley, que ele, apesar de dar a entender alguma coisa, mas a partir do momento, acho que ele sempre teve a convicção da sua salvação e aquilo nunca fugiu da mente dele. Apesar de ele ter arminianos, outra vertente. Isso. Arminianos, isso aqui é a linha de John Wesley, ele acreditava, por exemplo, assim, qual é a diferença entre, na época de John Wesley, os dois grandes homens de Deus, né? John Wesley e George White, os dois eram amigos. John Wesley, um pregador estadista, mas os caras
Whitefield ele era um pregador ao ar livre. George Whitefield ele era calvinista em confissão de fé. Então, o que difere da questão de Whitefield para Wesley? Wesley cria que Deus deu o privilégio para o homem escolher se santificar. Por outro lado, Whitefield cria que não, que é Deus que santifica. E até esse querer no homem é que Deus gera, tanto querer como efetuar. Então, a questão é o seguinte, sempre foi que se realmente assim, você refere à soberania. Nominalmente, refere toda a soberania. Sim. Que ele coloca daí a salvação nas suas mãos. Como na verdade não é. Isso. E aí, já que então tem um Deus soberano, que esse Deus soberano elege os homens, há também um Cristo a qual ele não morreu por todos. Sim. Okay? Ele derrama o seu sangue pelos eleitos. Não para qualquer um, entendeu? Porque aquele que nos chamou também é o que nos justificou. Quem nos justificou é o que nos glorificou. Então, essa obra da salvação, por isso que a gente já crê, ela é consumada. Já foi consumada na eternidade. Ou seja, a nossa salvação, na realidade, é o chamamento da comunhão dos filhos de Deus, dos eleitos. Isso aí não pode não ser usado, mas no momento que ele vai separar o joio do trigo, poderia ser também vinculado a esse pensamento. Não, eu estou aqui, eu estou no bem bom, estou junto. Não, então chega a hora, você não é o trigo, você é joio, você não foi escolhido. Claro que tem evidências, que a evidência é do joio. O joio em si, que é ele tem a aparência do trigo. E Paulo vai falar sobre os inimigos da cruz, sobre aqueles que são que têm aparência de piedade, mas negam a evidência do poder de Deus. E evidência é essa? A evidência de que o sangue é suficiente como propiciação dos nossos pecados e também como um meio de santificação e de glorificação. Isso. Então, até seria injusto da parte de Deus e em vão o sacrifício de Cristo se realmente não tivesse controle, tipo, fosse por todos os homens. É a mesma coisa, por exemplo, a salvação do lado de vista do arminianismo, é a mesma coisa assim, ó, tem 500 mil, o número da TLC. Todo mundo pode ganhar, mas se a gente, por exemplo, não, só quem achar essas. Na verdade, tem algumas corridas que são bem interessantes de São Silvestre, tem a galera que ganha ela. Mas assim, tipo, o fato não é todo mundo correr, todo mundo sair do sedentarismo. Vamos entender que a eleição é isso. Que Deus quer que todos corram essa jornada de salvação. E ele dá condição para que todo eleito chegue mais cedo, mais tarde, ele vai chegar lá. Naquela que o professor Dorinho fala, buscar e ter a santificação, correr atrás, sempre estar caminhando à frente disso, e buscando a santificação também. Porque assim, se você é leigo, mas você precisa ir melhorando. Isso você precisa ir melhorando, você não pode ficar estagnado. Isso é uma evidência da sua eleição. Isso. É impossível alguém que seja eleito, ele não ter esse desejo de santificação, mesmo que ele tenha pecados. Por exemplo, aí, mais para frente, eu vou dar uma série sobre mortificações. Mortificação pelo Espírito. E chega a essa questão, assim, não, o justo, o santo, o eleito, mesmo nascido de novo, ele pode cometer pecados. Mas o que vai acontecer? Sempre ele vai receber de Deus condições para o arrependimento, para estar diante de Deus. E a questão da salvação não é para quem tem mais fé, para quem tem menos fé, para quem tem mais Deus, né? E daí a salvação, ela vai dentro da sua. Aí tem. Por isso que o Lucas falou assim: olha, não tem como desvincular as doutrinas da graça da soberania, porque para o Deus soberano que justifica o pecador pelo ato de que Cristo é justo e não que esse pecador é justo, não faz diferença no Michael e na Paula. A única diferença que terá entre nós, como se fosse na corrida de São Silvestre, seriam os galardões. E esses galardões seriam não para quem chegou na linha de chegada. Seria o fato, não.
galardão pela a recompensa das nossas obras em Cristo. Aqueles que ganharam mais almas, aqueles que ensinaram. Mas a questão de salvação, quando nós olhamos para a realidade da igreja, a gente compreendeu o Evangelho e entendeu que ele é pecador, necessitado de um Deus soberano, ou quer salvar. O Zé Ruela que entendeu, por mais pecador que ele seja, ele entendeu a graça, se ele compreendeu, esse é uma evidência da eleição. O Leandro disse que fere muito a justiça própria, né? Fere muito a nossa justiça. Lembra a parábola dos trabalhadores? E daí teve aqueles que ficaram o dia inteiro no sol, e quando chegou lá, o gatinho pingado, que trabalhou meia hora, foi lá pegar o pagamento, foram os primeiros a receber, e os mais pobres, a gente recebeu o mesmo que esses caras receberam. Esse texto está falando de eleição. Sim. Não de recompensa de galardão. Está falando disso. O contexto de soberania, acho que você entende melhor, por exemplo, você passa uma carreira de formiga na sua frente, você não sabe qual é a formiga que é melhor, qual é a pior, você pode escolher qual você vai pisar. Conceito de soberania. É verdade. É mais ou menos. E aí, para nós, como Jesus está falando de Lucas, nós temos que compreender que dentro da soberania divina não tem esse dualismo de Deus e o diabo na queda de braço. O Deus que destina homens para o inferno é Deus que destina os justos também para padecer por amor a Cristo. E aí, dentro da soberania, o sofrimento para o justo ele é um galardão. Então, é também uma evidência da salvação, da eleição. Ou seja, você sofrer por ser justo. Porque foi isso, na verdade, que foi destinado para Cristo, né? Que aí tipo, é a mesma pegada, né? Não, ele vai provar. Uma hora ou outra ele vai te pegar na curva. Já tá no script. Não tem pra onde correr. Então, até essa questão da salvação, tem, se não me engano, é Atos 13, que fala que todos os que estavam todos os que entraram para a igreja estavam contados naqueles que foram destinados para a vida eterna. Né? Então, você já vê que tem um apontamento de Deus. Na verdade, Deus vem buscar os pecadores. Ele para os homens para poder eleger, entendeu? E isso não tira o nosso fato. Depois a gente vai conversar um pouco sobre a responsabilidade do homem. Isso não tira o fato do homem ser responsável pelos seus atos. E também não tira o fato da gente ser responsável por pregar o evangelho. Porque a gente não sabe quem é eleito ou não. Então a gente vai ter que pregar o evangelho por todo mundo, né? E cumprir a grande comissão da mesma forma. Crendo que são eleitos ou não, mas é um mandamento, é uma responsabilidade nossa pregar o evangelho. É uma questão também que, assim, por exemplo, Charles Finney falava assim, a soberania de Deus está interligada aos seus atributos, ou seja, funcionar da justiça de Deus. Isso. Agora, a soberania no aspecto bíblico, Deus é soberano porque ele escolhe quem ele quiser, seja para salvação ou para perdição. Isso. Agora a gente pode pensar assim, mas onde está a justiça de Deus? Está em escolher alguém para ser salvo. E como soberano, ele seria justo também, já que todos pecaram, sim. Isso tem a ver também com aquela parte que fala do leiro, que faz um vaso. Sim, ele faz o vaso de honra e ele faz o vaso de desonra. Não, é ele quem faz. E aí por isso que eu até disse, acho que na primeira reunião eu também falei que na verdade algumas doutrinas você vê discussões sobre aquilo, pontos de vista e tal. Mas quando você chega na soberania de Deus, não tem outros pontos de vista. Só tem o ponto de vista que Deus é soberano, ele faz o que ele quer e pronto. Tipo, não tem como a gente tentar botar Deus contra a parede, entendeu? Não tem como negociar, tipo, Deus aqui, vou te dar um negocinho aqui, você me ajuda. Não tem, tipo, aquela oração do me ajuda eu te ajudar, né? Concluindo essa questão de soberania, salvação, decisão, chega o calvinista, o arminiano e o jogueiro. Os três olham para cada um, e o arminiano vai calvinista. Você está aqui, eu queria que você era eleito. Deus me elegeu para mim para o inferno e você, calvinista.
te falar uma questão. Eu perdi minha salvação. E daí os dois eu e você, João. Como você vai parar no inferno? Não sei, se você quer ser soberano, sabe de todas as coisas. Pronto. Ponto final. Não, mas a pergunta só para permitir que você continue. É porque durante um tempo eu vi algo, eu até queria desvendar isso. Existem duas vontades de Deus. Vamos lá. A vontade soberana. Os céus e terras passarão, mas a sua palavra não. E aí, há um tempo, eu cheguei a ouvir assim, a vontade permissiva de Deus. Deus permite que algo aconteça com os seus eleitos ou não, com o mundo ou não, com o Brasil ou não. Porque ele tem algo lá, ele quer algo. Ele tem um propósito. Agora eu não tenho como saber. Então é mais ou menos por aí mesmo? Eu creio. É soberano e ele está dentro do livro. Na verdade, o fato dele permitir acontecer algo com o homem não está dentro da soberania. Então, para mim, é uma vontade só. Porque não tem a questão, a vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Senão, aí você tira a glória de Deus, entendeu? Não existe permissão para pecar. Não existe. É rebelião contra Aí há a minha livre escolha. Isso. Uma escolha de rebelar contra a soberania de Deus. Não, sim. Isso. E no fundo, Deus já sabe que isso vai acontecer. Né? Então, só uma vontade de Deus. Isso. Agora, assim, por exemplo, poderia ter intervido no pecado do homem? Não, porque se ele intervisse no pecado do homem, no caso de Adão, aonde estaria a livre escolha de Adão de se rebelar contra o homem? O fato dele não interferir, que ele chegou e falou: vocês não vão comer, e ele mostrou a sentença: por comer, vocês morrerão. Agora, ele pode remediar as consequências das nossas ações, baseado já na sua presciência e na sua, como nós podemos dizer assim, seria presciência, mas antecipadamente, na eternidade. E o cordeiro foi imolado antes de Adão pecar. Sim. Essas questões dão um pouco de nó, assim, às vezes é um pouco de nó, mas quando você É uma vontade, é soberana. Isso. Se ele permitiu é porque ele é soberano e ele pode e ele quer fazer isso. Né? Na verdade, a vontade do homem não tem vez. A vontade do homem é a rebelião contra a vontade de Deus. Porque de fato, assim, essa questão de livre escolha e as pessoas podem pegar isso, até confundir o livre-arbítrio e falar que não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, com a desculpa, mas no fundo, o cara quer se rebelar contra Deus. Na verdade, não parece ser a natureza da criação, né? A natureza da criação. Isso. Parece ser Sim. Já teve uma rebelião antes da criação. Essa é a natureza da rebelião. Por exemplo, quando assim, a gente está pregando, então compartilhando o evangelho, então, você é crente, você vai na igreja, você já viu todo mundo que é fora, vai olhar pra gente e falar assim, mas Deus não está dando livre-arbítrio, né? Na verdade, assim, tipo, olha, eu estou casando, eu quero saber disso. Isso. Mas só que tem isso, esse livre-arbítrio, ele é orgulhoso, porque a pessoa está dizendo assim, ó, quando eu bem entender e bem quiser, eu vou para Deus. Mas na verdade, a natureza dela sempre vai levar ela para Deus. E isso é uma desculpa que ela vai dar. Não, Deus me deu livre-arbítrio. Em outras palavras, não quero saber de Deus agora. Isso. Porque aí. Tá ligado ao fato da pessoa não enxergar a verdade. Ou enxergar, eu não quero. Porque na verdade, depois a gente vai entender um pouco, contrapartida com a soberania de Deus, Deus na soberania dele, ele deu responsabilidade para o homem. Então não é que o homem é um fantochinho só e comandado por Deus e tal. Não, o homem pode se rebelar contra Deus. Né? E isso não foge do controle dele, ele já sabe disso, mas isso não tem nada a ver com Deus, é a responsabilidade do homem de se rebelar contra Deus.
de não obedecer aos mandamentos, né? Já começa por aí. Então, tipo, Deus é soberano, mas na soberania dele, ele deu responsabilidade para os homens. Por exemplo, o Faraó, quando fala que Deus endureceu. Isso. É interessante a gente analisar que Deus deu todas as oportunidades para Faraó se arrepender. Okay? Quando ele não se arrepende, ele faz um mau uso da sua livre ação. Porque Deus estava dando condições. Quais eram as condições? As mensagens de Moisés, os sinais da sua existência, os julgamentos em relação. Então, o Faraó tinha toda a condição de corresponder a Deus, mas o próprio Deus estava gerando isso. A gente pode dizer que a vontade dele, por causa da rebelião do seu coração obstinado, era uma vontade fraca. Aqui em Romanos 1 fala que Deus entregou os homens às suas paixões. Isso é endurecer o coração. É uma condição a qual o homem vai se colocando cada vez mais irremediável a seu lugar. Isso. E isso, o fato do homem ser assim, não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, né? Mesmo o homem se rebelando, está tudo debaixo da soberania de Deus. Como nada foge do controle dele, então até isso foi predito por Deus, né? Então, é bem profundo, né, cara? Bem profundo essa questão de soberania, até na questão da salvação. Que aí, tipo, é mal entendido o livre-arbítrio, porque tem mais a ver com questões salvíficas, né? Do que próprio a questão da livre escolha, porque eu posso, igual a gente já citou, eu posso escolher tomar açúcar ou Coca-Cola. Né? Isso não vai interferir em nada, isso não vai mudar Deus, não vai mudar, não vai ferir a autoridade, a soberania de Deus. Mas, no fundo, em primeira instância, Deus vai saber o que eu vou escolher. Porque Salmo 139 diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe. Então, não tem como correr de Deus, não tem como fugir de Deus. Isso. E quem creu que foi predestinado a crer. Então não tem que aceitar Jesus no meu coração. É Ele que nos aceita. Nos dá uma petição para crer. Sim. Na verdade, tipo assim, até o trabalho, as questões salvíficas, ele nos dá tipo ferramentas que são o arrependimento, a fé no ouvir a palavra de Deus, para que a gente corresponda a isso. Né? Ele dá o chamado para a gente corresponder. Né? Então, tipo, há uma responsabilidade nossa também dentro disso. Né? E voltando um pouco sobre a soberania na história e nos feitos de Deus, você vê que um feito muito interessante foi Gênesis 6:6, quando Deus se arrependeu de criar uma. Mas espera aí, a gente está falando de um Deus soberano, né? E a palavra mesmo fala que Ele não é homem para que se arrependa. Como que fica esse negócio aqui? Na verdade, quando ele disse que se arrependeu de ter criado a humanidade, a gente não deve entender o arrependimento de Deus como se fosse, como se tivesse acontecido uma mudança em Deus, ou como se ele tivesse sido pego de surpresa, ou a queda do homem e o aumento da iniquidade naquele tempo fosse algo que não estava previsto no plano de Deus. E na verdade, se arrepender, voltar, o que ele fez com a humanidade? Ele voltou ao princípio. Então, até nesse feito, em algo que aconteceu na história, isso não pegou Deus de surpresa. Não teve nenhuma outra tradução para esse termo, se arrepender-se. Entristeceu-se. Na verdade foi algumas traduções são mal interpretadas. Ele entra nessa indagação com ele mesmo. Ele está traduzindo a Bíblia para o alemão, para a língua mãe, e ele separa com uma. Aí não vou lembrar, em hebraico, que diz fogo, chama. E aí ele não conseguiu achar uma palavra em alemão para representar
Aham. exatamente o que aquilo queria dizer no hebraico, né? Uhum. E aí ele se deparou com isso. Então, Sim. assim, acho que tem outro texto também, pode falar isso, deixa eu ver. Quando diz que Deus me fugiu aqui, Aham. que também não se tem, Aham, claro que realmente Isso, passado trazido para o português. Aham. Isso. Aham, ficou. E tem traduções que são grotescas, né, em alguns textos. Você resolve o dilema de amor e caridade de Isso. Aham. A gente, o amor é um sentimento. Uhum. A caridade é ato de bondade. Isso. É ação generosa. Uhum. Até nessa questão aqui nessa palavra arrependeu-se, eu estava buscando um pouco no Strong lá, que da definição, é como se ele tivesse se entristecido e por causa disso ele se autoacalentou, como se fosse assim, porque na verdade ele trouxe Noé e houve toda essa questão do dilúvio. O que ele fez? De Noé ele partiu para uma nova humanidade e fez aliança. Isso. Então até a Strong traz isso, né, de que ele se entristeceu e por isso ele se consolou, se acalentou, né? Então a gente vê que nesse caso aqui da história, né, ele não foi pego de surpresa. Tem alguns textos aqui até para a gente reafirmar. 1 Samuel 15, 29 diz: E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Portanto, não é homem para que se arrependa. Até para a gente, né, embasar esse texto aqui, até que não fala, né, a gente pode dizer que há erros de tradução, né, e que Deus não se arrepende. Porque ele já tem tudo, já tem tudo isso. Ele já tem tudo consumado. Se Deus tivesse arrependido, por exemplo, se arrependido de algo que eu não sabia que ia acontecer, e Deus conhece a tese, ele conhece o final do filme. Sim, ele conhece o final. Isso é verdade? Então, ele decidiu a humanidade, ele já viu que ia ter que destruir ela. Sim. Ele já sabia disso tudo. Ele ficou triste na hora, Aham. Ele já sabia disso tudo. Mas isso não feriu, não roubou a soberania de Deus. Que Deus não mudará o seu propósito. Isso. Aham. Gênesis 6:6 é assim de um pesar. Um pesar. Aham. Mas não mudar o propósito. Isso. Até a questão do arrependimento, isso não faz parte dos atributos de Deus, mas Deus dá para os homens. Se Deus não se arrepende. Isso aí é um atributo humano que ele dá para os homens para se arrependerem dos seus pecados. Mas Deus não se arrepende. Isso. E Deus é inerrável. Né? E a palavra dele é inerrável, né? Até dentro disso a gente precisa, até entrando um pouco nessa questão até da história, porque faz parte, as escrituras, como as escrituras chegaram nas nossas mãos hoje. E como chegaram, e quais foram os meios que chegaram para estar isso daqui. E como que você vai crer? Você tem que crer na inerrância das Escrituras. Que pela soberania de Deus, isso aqui chegou na nossa mão hoje. E essa palavra é a verdade. E períodos da história se perderam a lei. Depois acharam a lei no templo. E antes era a lei oral. Né? Você vai pegando o passo a passo da história até chegar às escrituras aqui nas nossas mãos. E depois lá com o concílio, lá com Constantino, a gente tem que crer que Deus é soberano sobre isso. E que aqui, a inerrância das escrituras. As escrituras não erram. E essa é totalmente verdade. As escrituras são totalmente verdade. Isso. A gente não crê no Deus soberano em relação de cuidar do seu propósito é o que a gente pode nós não vamos crer no Deus que zela pela palavra. Então, assim, há muita argumentação, a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso. Já está falando de mundos possíveis. Está bem distante da língua original.
monte de falácia que tem. É. A gente brinca, a gente fala que é teologia de blog. Teologia de blog. Aham. A palavra de Deus é Cristo. A Bíblia não é realmente a palavra de Deus, tem que achar a palavra de Deus dentro da palavra. Essas são as argumentações fiáveis. Então, se isso não é a palavra de Deus, ele não zela pela sua palavra. Isso. Se ele zela pela palavra, ele é mentiroso e daí não é super. Pronto. Obrigado. Então a gente tem que crer que em todo momento da história, seja nas escrituras ou seja em qualquer feito sobre a terra, Deus tem o controle. E ainda mais porque, na verdade, é um assunto até meio conturbado a questão das escrituras. Né, de Roma e livros, né, que foram tirados e tal. Mas tem muitas passagens da escritura que ficam algumas brechas em relação ao entendimento. Só que, vamos dizer assim, 99% dela é 100% explicável. Sim. Não tem explicação. As pessoas se apegam a 1% que não tem explicação. É verdade, é verdade. E tem regras para interpretar a Bíblia, que a Bíblia se interpreta por si. Né? E também tem uma regra que textos fáceis interpretam textos mais difíceis. Então, isso daí já acaba com toda a argumentação. De que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não dá para explicar e tal. Não. Sim, mas aqui. Mas é uma margem de interpretação. Isso. As pessoas pegam uma passagem que não explica o contexto daquela passagem. Sim. Não tem coerência. É igual teve um caso lá de um homem que ele pegou e adulterava lá com algumas mulheres da igreja dele lá. E aí ele pegou o texto de Oséias, eu não lembro qual palavra que era lá, e que na verdade era falando adúltera, e ele leu como adultera. Então, tipo, era tipo assim, pega a mulher adúltera. E aí ele pegou e interpretou como pega a mulher e adultera. E aí ele foi lá e estava adulterando com as mulheres lá. A pior coisa que eu vi essa semana, Lucas, foi que o homossexualismo é permitido por Deus porque os dois primeiros filhos de Adão foram Caim e Abel. Nossa, nada a ver. Dois homens que começaram a humanidade. E eles não tiveram mais filhas, né? Mas eu vi uma também dessa. O cara falou assim: sempre gostei muito de futebol, jogar bola. Ele falou: Deus falou, para a bola. Para a bola. Falando que Jesus não gostava de futebol, né? Ele mandou parar a bola, mandou tirar a rede. Isso não é brincadeira, né? Muito mesmo. Parar a bola. Tinha um jogador de futebol. Parar a bola. Olha só. Para a bola. Nossa. É mesmo. Tem cada coisa, né? O pessoal pega o texto e interpreta. É por isso que a Bíblia é chamada de muitas heresias, né? Porque, olha só. Que isso? Nossa. Só pra gente finalizar aqui, porque o tempo tá passando. Que bom que o tempo tá passando, senão... Pra gente entrar um pouco falando sobre a responsabilidade do homem. Alguns textos aqui, Salmos 22, 28. Porque o reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 29, 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Isso aqui são salmos, né, escritos falando que o Senhor é rei, que o Senhor é soberano, que Ele é rei sobre toda a terra, né, que do Senhor é a terra e sua plenitude. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi dito, mandou e logo apareceu. Esse é o Deus soberano. Ele fala e é feito. Né? Salmos 33, 8, 9. Salmos 33, 11 diz que o conselho do Senhor permanece para sempre. Hã? Tá notando?
Tá, Salmos 22, verso 28. Depois Salmos 24, 1. Depois Salmos 29, 11. Salmos 29, 10. Salmos 33, 8 e 9. E depois 33, 11. É isso aí. Os intentos do Senhor são de geração em geração. Ficam correndo. Tá, outro texto. Salmos 46, do 8 ao 10. Que aí a gente já leu, que é o convite do salmista a contemplar as obras do Senhor, os feitos dele que ele tem feito na terra, né? E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outro é Salmo 66, 5. Que o salmista diz: vinde, vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Salmo 74, 12 ao 17. Todavia, Deus é meu rei desde a antiguidade. E olha o que é legal que ele fala: operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. E desde o mantimento aos habitantes do deserto, fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, teu é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Não é? Esse é o Deus bíblico, esse é o Deus. Ele faz até o verão e o inverno, então eu que não gosto de frio, eu não posso reclamar. Salmo 77, 14. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Então Deus é um Deus que faz maravilhas em nosso meio. Opera sinais, opera maravilhas, opera curas e tudo, todos os feitos, desde o menor até o maior. Deus é poderoso e Deus é soberano. Tem outros salmos aqui, você só anota. Salmos 103, 7. Salmos 111 todo. E Salmos 146, do 6 ao 10. Peguei alguns salmos para ilustrar e entender que Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra. Tem uns livros bem pontuais nas Escrituras que falam, que até o Michael estava conversando comigo, Salmos, até Provérbios. O livro de Jó é um livro que fala sobre a soberania de Deus. E os feitos dele e tudo que aconteceu na vida de Jó. Livro de Daniel. Então, ele ainda quis discutir com Deus lá. Deus perguntou: quem que fez o vento, quem que fez o ar, quem que fez isso, quem fez aquilo. Então, 3, 4 capítulos só de pergunta de Deus para Jó. Então vimos aqui um pouco dos feitos do Senhor, de que Ele é soberano sobre todos os céus, sobre o céu, sobre a terra, sobre todos os homens, e Ele opera maravilhas. Então o fato de, por exemplo, Deus operar em nosso meio sinais e prodígios, isso é Deus manifestando a sua soberania. Da menor manifestação até a maior. Até haja luz e houve luz. E dentro disso eu também queria entrar bem rápido, não sei se vou conseguir concluir, sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Aí que negócio. Aí que o pau cai a folha também. Aí o pau cai a folha. Hã? O que eu tenho que fazer nisso agora? Eu já entendi que Deus... eu já entendi que eu tenho que me calar, porque
Já fala que aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tá, cremos firmemente, né, e já falamos sobre isso, de que não temos o livre-arbítrio. Isso é um fato, né, já entendemos, estudamos sobre isso. Tá? Porém, não devemos confundir o fato de que todo homem é responsável diante do Deus soberano, por seus atos e por suas condutas. Então, por mais que Deus seja soberano e não exista o tal do livre-arbítrio, os homens são totalmente responsáveis por todos os seus atos e condutas diante de Deus. E não é à toa que no julgamento os homens vão ter que prestar contas das suas obras. Vai ter que explicar livre-arbítrio para o Jonas. Vai lá, não quer ir, você vai ficar na boca do peixe. Primeiro, confunde-se o fato de muitos acreditarem que podem se salvar. Que é isso que a gente estava vendo. Isso. Ou por obras, né? As outras religiões até pregam, algumas religiões falam, não, você tem que ser bonzinho, você tem que fazer boas ações, você tem que fazer caridade, você tem que fazer ação social, né? Que pelas suas obras você vai redimir os seus pecados. Então, quanto mais coisas boas você fizer, menos pecado você vai ter. Esquece isso daí. Né? E a doutrina pelagiana fala sobre isso. Sim. Se eu posso me salvar, o que Cristo veio fazer por mim? Se eu posso chegar diante de Deus. Só que a gente vê que isso é o contrário. A gente estava debaixo da ira de Deus. Se não fosse o sacrifício de Cristo e Deus provendo o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, não tinha esperança para nós. Não tem nada para fazer aqui, vou embora. Tá meio chato aqui, tá tempão os anjos estão cantando aqui, acho que eu vou dar uma puladinha lá embaixo. Isso, morrer na cruz. Isso daí acaba. Tem algo que eu quero entrar na aula que vem, que é sobre a soberania banida, que a gente não vê mais pregando sobre a soberania de Deus na igreja, baniram a soberania de Deus. E a maior prova de que baniram a soberania de Deus é o aceita Jesus para lá, o aceita Jesus para cá. Né? A gente está vendendo Jesus a preço de banana. Como se o sacrifício dele não fosse tão importante assim. Afinal de contas, eu posso me salvar? Né? Eu posso lá, por livre e espontânea vontade, lá e aceitar Jesus, levantar minha mãozinha, ele vai entrar no meu coração e assunto resolvido. Não é assim que funciona. A gente já viu, a salvação vem do Senhor. A salvação não vem dos homens. Então, nisso consiste a soberania de Deus. De que Ele é soberano para salvar e é soberano para condenar. Mas os homens terão que prestar contas diante de Deus por suas atitudes e por sua conduta, por como Ele administrou isso. Não foi assim no início? O mandato do Éden foi para lavrar a terra e para cuidar da sua esposa. Adão ficou lá de boa na rede, enquanto a serpente estava conversando com a mulher e ouviu que a queda. Por ele não ter assumido a responsabilidade. E na hora de prestar contas, que era o momento da viração do dia, que Deus se encontrou com o homem e falou, Adão, onde está? Os caras estavam escondidos. Mas era a responsabilidade de Adão lavrar a terra, cuidar da sua mulher. Né? Nisso a gente já vê, Deus é soberano, mas ele, na sua soberania ele entregou a responsabilidade para os homens de administrar a terra, de administrar algumas coisas. E até entra no princípio de comunhão, de que Deus quer comunhão com os homens.
Sabemos muito bem isso, tá? A nossa vontade não é totalmente livre. E aí entra naquela questão da nossa livre ação, mas Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe das nossas palavras antes mesmo de que nós pronunciemos. Então, mas sempre, a nossa vontade sempre será influenciada pela soberania de Deus. E assim é também com a responsabilidade humana. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Há um Deus soberano que elegeu os homens e deu responsabilidade para os homens. Compartilhou o governo. Falando sobre a nossa vontade, ela será governada, ou ela será governada por Deus, ou ela será governada pelo pecado. Não tem meio termo nessa. Deus criou, sabia o que a gente ia fazer, mas para não atrapalhar o seu propósito, ele tomou as devidas providências para poder da maneira que sim. Exatamente. Exatamente. Ou seja, nós temos, por exemplo, a escolha de obedecer ou não. Mas isso não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar no propósito de Deus, porque isso, ele sabe do seu fim. E outra, se você foi realmente eleito, e a graça, como a graça é irresistível, ela vai fazer com que você caminhe vai fazer com que você tome essas atitudes e tenha pelo menos um desejo de se santificar e de exercer boas obras. Não é correto dizer que o homem, por vontade própria, escolheu amar e obedecer a Deus. Ao menos que Deus tenha posto no interior do homem e o comandado a ser assim. Como em primeira instância Deus é soberano e Ele rege todos os homens, mesmo com a responsabilidade humana, se Deus não tivesse nos capacitado a amar, por quê? Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a nossa vontade acaba sendo influenciada pela vontade de Deus. E é isso que Cristo quer falar quando tem a oração: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Acho que a gente consegue entender sobre a responsabilidade quando a gente fala de Caim e Abel. Isso. Também. Caim e Abel. Na verdade, os dois fizeram a mesma coisa. Sim. Isso. E a advertência. Isso. Se Caim tivesse obedecido e se sujeitado, ele não tinha. Isso. E essa questão até dele não ter sido guardador do seu irmão, né? Ele faltou com a responsabilidade diante de Deus. Ele tinha uma responsabilidade. Isso. Mas ele tinha que ser guardador do seu irmão. Nós conseguimos entender com esses exemplos. A W. Pink tem uma frase dele que diz: o homem caído vangloria-se do seu livre-arbítrio quando em realidade está em servidão ao pecado e levado cativo à vontade de Satanás. Foi o que a gente disse, né, até sobre a questão do livre-arbítrio. Na verdade, é uma desculpa de que o cara está se rebelando contra a soberania de Deus. Muitas pessoas desejam escapar das consequências dos seus pecados, mas ninguém, por natureza, quer deixar o pecado, nem ser salvo do seu controle e domínio. É por isso que a Bíblia ensina que o arrependimento e fé são dons que Deus concede aos seus escolhidos. No meio disso tudo, tem muita gente que quer fugir da sua responsabilidade contra os seus pecados. Até quando a gente vai falar sobre a doutrina da depravação total, tem muita gente que não, peraí. Mas eu não sou pecador, eu sou bonzinho, eu vou do trabalho para casa, eu não faço nada, eu não traio minha mulher e tal. Mas a Bíblia encerra todo mundo, todos são pecadores. Exercício bom para a pessoa para entender a depravação total. Falar que ela pessoa, durante 24 horas você pode fazer tudo o que você quiser, ninguém vai ficar sabendo, você nunca vai ser julgado por isso. A pessoa já vai entender por que ela é depravada.
O cara vai fazer coisas terríveis. Assim como a vontade humana é regida pela soberania de Deus, assim é a responsabilidade humana também. Não há como desconectar e não tem como tirar. Porque às vezes eu já vi muita discussão, tá, mas Deus é soberano e o que vai fazer com o homem então? E aí fica aquela rivalidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas na verdade não tem que ter essa rivalidade, porque as duas se completam. E tudo faz parte do plano e propósito de que Deus fez na eternidade. Isso faz parte do plano e do propósito de Deus. Sim. Isso. A lei de Deus, os mandamentos, a Torá, foi para que o homem se conscientizasse de que ele tem responsabilidade diante de Deus. Que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que aquilo é pecado. Que é permitido ele fazer tal coisa. Esse é o parâmetro. As escrituras são um parâmetro para saber da nossa responsabilidade diante de Deus. Então não é só um Deus lá e tal, né, que é soberano, rege tudo, não. Dentro da soberania de Deus, ele deu isso para os homens. De maneira que isso não fere a soberania dele. Hã? A legislação de legislador. Isso. Deus soberano, não somente Sim. Tem outra frase do A.W. Pink que diz assim, ó: dizem que acentuar a soberania de Deus exclui a responsabilidade humana, quando na verdade a responsabilidade humana baseia-se na soberania divina e desta é resultado. Então não tem rivalidade. A responsabilidade do homem está dentro da soberania de Deus. E a soberania de Deus rege essa responsabilidade do homem. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, é outra frase, né? São nos ensinadas lado a lado na mesma Bíblia. Algumas vezes, na verdade, no mesmo texto. Ambas são nos garantias para a mesma autoridade divina. Ambas, portanto, são verdadeiras. Segue-se que elas precisam ser mantidas juntas e não lançadas uma contra a outra. O homem é o agente moral responsável, ainda que seja também divinamente controlado. E o homem é divinamente controlado, assim seja também um agente moral responsável. Isso já encerra essa rivalidade. A soberania de Deus é uma realidade, assim como a responsabilidade humana também é. Acabou a rivalidade. Deus é soberano e ele entregou a responsabilidade para os homens, porque os homens vão ter que prestar contas de todos os seus atos perante Deus. E há 3 pontos importantes. O primeiro é que Deus é inteiramente soberano em todo sentido, sobre todas as coisas, inclusive sobre a vontade humana. Mas a soberania de Deus não tira nem diminui em forma alguma a responsabilidade humana. O segundo, os homens são completamente responsáveis. Você vê em Romanos 1:20 que fala que Deus revelou os seus atributos através da sua natureza e de modo que os homens são indesculpáveis. Não tem desculpa para os homens. Não tem desculpa para fugir da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não tem como fugir. É? Eu não pedi para nascer. Morre. O vídeo diz, morre. E 3, não existe contradição alguma entre essas duas verdades. As duas verdades são verdades absolutas. Deus é soberano e o homem é totalmente responsável pelas suas obras. Por aquilo que ele vai fazer. Que também seria injusto da parte de Deus. Só Deus legal lá, soberano, ele elege, ele faz e tudo, mas aí abriria a brecha para o homem pecar e não ser condenado. Porque se não tivesse, o homem não fosse responsável pelos seus atos, ele pecaria e não precisaria prestar conta do seu pecado diante de Deus. Daí o inferno sempre injusto. Sim. Na verdade, tem alguns
Augusto defende que o outro é aquele cara que ele pode pecar, mas Deus é misericordioso. Tipo, a qualquer momento eu posso fazer qualquer coisa errada. Isso. Mas esquece da sabedoria. Isso é o extremo que eu já vi muitas pessoas dizerem sobre a doutrina da justificação. Que, beleza, você é justificado, o sangue de Jesus te justificou, tranquilo, né? Não precisa mais se arrepender, não precisa mais... Não, você pode pecar que você tem um advogado. Já é outro extremo, né? Então o homem ele é totalmente responsável, completamente responsável pelos seus atos. Vemos a responsabilidade do homem andando junto com a soberania de Deus desde a criação. E aí, como eu citei, né, Deus ordenou ao homem, deu responsabilidades a ele, e ele não cumpriu com essa demanda. E aí, quando ele foi prestar contas diante de Deus, o homem se escondeu com medo de Deus. Mas o fato é que esse Deus soberano entrega responsabilidades para nós. E vamos ter que prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que fizemos e de todas as nossas ações. Nisso também consiste a soberania de Deus. Isso é justo para Deus. Sim. Ou fala que foi a mulher, senão se esconde debaixo da árvore. Mas é que, veja bem, Deus. Mas é que a mulher pecou. Não, ele já errou de ter deixado a mulher dele sozinha já. Então os homens são totalmente responsáveis pelas suas ações. Isso é justo diante de Deus, isso é reto diante de Deus, porque senão não haveria necessidade de juízo depois. E a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre o juízo de Deus. Por isso os homens serão julgados por suas obras. E eu já vou passar um pouquinho rápido por causa do horário. O fato de que Deus exige ao homem coisas que ele é incapaz de fazer é uma realidade. Deus pede para ele o homem amar a Deus acima de todas as coisas. Para alguns é sem cabimento isso, é fora de realidade amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele dele é o querer e dele é o efetuar. Isso. Fica assim, tá. É de Deus. Isso. Como amarás a Deus de todo o coração, ou sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito. Se não fosse pela soberania de Deus de nos eleger e de nos capacitar para isso. Só que aos olhos do homem isso parece ser fora da realidade. Um homem não regenerado é incapaz de fazer todas essas coisas, mas isso não muda a sua responsabilidade e dever de fazê-lo. Porque como dele é o querer e dele é o efetuar, e ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou, vemos que aos olhos dos homens isso, é fora da realidade, é incapaz. Mas isso não nega e não muda a nossa responsabilidade e dever de amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo. O fato de eu achar que não tem cabimento isso, não me ausenta da responsabilidade de amar a Deus e de obedecer os seus mandamentos. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. E se eu estiver ferindo esse mandamento, eu vou estar ferindo a soberania de Deus. Alguns comentários sobre essa incapacidade humana. O homem caído não só é incapaz de fazer o bem espiritual, senão também é culpável de sua própria incapacidade. Então até a sua própria incapacidade é a responsabilidade dele. Mas Deus está lá regendo tudo e sendo soberano. O homem é culpável por também
ter continuado na mesma rebelião de Adão. Isso é um fato. Deus deu leis e depois deu Cristo e foi se desenrolando a história, mas o homem ainda continua caindo na mesma rebelião de Adão, fugindo da sua responsabilidade e não prestando contas das suas atitudes diante de Deus. Temos continuado em rebelião até o dia de hoje. Cada ser humano tem participado voluntariamente da mesma rebelião de Adão. O fato de nenhuma pessoa liberada a si mesmo querer arrepender-se e voltar-se a Deus é uma prova de sua rebelião. Então isso não é prova de livre-arbítrio, isso é a prova de rebelião contra o Deus soberano. O continuar em pecado, continuar se sujando mais, é uma prova de rebelião contra Deus. De rebeldia contra Deus. E algumas consequências, por exemplo, um cara que se embriaga e atropela alguém e alguém morre, né, ele pode se ausentar da sua responsabilidade, mas ele ainda vai ter que arcar com as consequências por não ter controlado bem a sua vontade de beber, né, e ter acontecido isso tudo que aconteceu. Ele é responsável por isso. Que nem Davi. Davi foi totalmente responsável pelo ato e pelo pecado dele. Tanto que ele se arrependeu depois. Tipo, pessoas que dizem que eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Pessoas assim são indesculpáveis também. Elas têm responsabilidade. Então não é com, minha personalidade é assim, eu sou assim, eu não vou mudar e tal. Isso não te ausenta de você prestar contas diante de Deus pelo que você faz. Coisas como uma pessoa que tem dívida e não consegue pagar, ela vai ter que arcar com as consequências da sua má administração e, se não arcar, vai estar falhando com sua responsabilidade humana. Então a nossa responsabilidade humana, debaixo da soberania de Deus, é da atitude mais simples até a maior atitude que a gente pode ter. Mas fato é de que nós vamos ter que prestar contas diante de Deus de todas as nossas atitudes, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos, de cada palavra que sai da nossa boca. Nisso consiste a nossa responsabilidade. O fato de que o coração humano é depravado, o fato de que ame o pecado e não possa deixá-lo, não faz de modo algum que alguém seja menos responsável pelos seus pecados. Então mesmo um cara que é totalmente depravado, que entende que ele é totalmente depravado, ele não pode usar isso como desculpa do pecado dele. Ele ainda continua sendo responsável pelo pecado. Aí eu vou deixar alguns textos para a gente finalizar. Esse é um assunto bem extensivo. Mas o que eu quero enfatizar é que, diante de um Deus soberano, Ele nos deixou responsabilidade. E essas responsabilidades nós temos que cumpri-las diante de Deus, porque no final nós vamos prestar contas diante de Deus. Provérbios 19, 21. Diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá, ou a vontade do Senhor permanecerá. Então pode ter muitos propósitos no coração do homem, mas o que prevalece é sempre a vontade de Deus. Salmos 33, do 13 ao 15. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Então ele é que forma o nosso coração, ele contempla todas as nossas obras. Deus está nos céus, olhando e vendo os filhos dos homens, contemplando as suas obras.
Isso isso tira o fato da gente achar que a gente está sozinho. Não estamos sozinhos. Salmo 139. Um dos versículos diz: para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá tu estás. Se eu vou para o abismo, lá tu estás. Se eu for tomar as asas da alva, lá também tu estás. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir da nossa responsabilidade diante de Deus. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. No final nós seremos julgados e Deus dará a cada um segundo as nossas obras. E o último texto, que eu acredito seja o texto que foi o texto mais marcante para mim, Eclesiastes 12, do 13 ao 14, que diz assim: este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Então aqui esclarece todo o nosso dever. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem. Já era! Acabou! Né? Porque Deus há de trazer juízo sobre toda obra, e até que tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então no final Deus trará juízo sobre toda obra má e toda obra boa. Mas esse texto aqui nos dá uma chave muito grande, né, de nossa responsabilidade diante de Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Amém?